Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo e gritando, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E até que, enfim, depois de meses e meses e meses, essa mulher linda, maravilhosa, que eu sou fã, apareceu. Bem-vinda, Carol. Olá, Carol, Paulo. Você tava viajando. Eu tava com tanta saudade de você. Eu também. Você sabe que eu tava tentando vir aqui já há alguns meses, né? Só que os desencontros da vida não nos permitiram. Você trabalha muito, quando não você nos tá trabalhando, permitiram o você encontro. tá passeando. Não, eu tava aqui, Paulo. Esse ano, assim, eu tirei 2 férias. Tirei umas férias em maio, que foi extremamente construtivo para Carol como pessoa e também como empresário, porque a gente nessa rotina só trabalhar e não conseguir parar. Quando você realmente para por 20 dias, você vê o quanto isso é importante para o seu crescimento profissional e emocional. Então eu tirei 20 dias em maio e tirei 14 dias agora em julho, que foi meu aniversário. Mas eu tô sempre aqui. Mas tem que vir aqui. Você tá conseguindo... Que você deu uma... Agora você deu uma... Como posso falar? Você criou uma divisão nova, onde você tá focada. E o Larson Account, óbvio que você tá focada, você vê as coisas ainda. Mas você tá dando uma respirada e deixando o povo um pouquinho. É difícil essa transição? Foi difícil, é difícil. Porque a Larson Account é seu bebezão, né? Então, eu ia começar respondendo dessa forma. Então, você tem filhos, né? Então, você imagina que a Larson Accounting tá fazendo 20 anos esse ano, né? 20 anos de empresa no papel. Mas antes disso, eu já trabalhava na área de contabilidade. Então, antes de ter a Larson. E você cria o seu bebê por 20 anos. Aí, de repente, você fala, olha, Paulo, cuida do meu bebê pra mim. Porque agora eu vou ter que cuidar do meu outro filho. Alguma coisa que a gente possa comparar assim. Então, foi muito difícil para mim, muito difícil conseguir me afastar um pouco da operação do grupo, porque eu ainda estou dentro da Larson, só que cuidando de um departamento que é mais específico, que é a parte do planejamento, pré-migratório, tributário, fiscal e sucessório. Só que eu saí da operação grande. A operação grande foi o que eu vivi os últimos 20 anos da minha vida. Que é onde ficava doida. Que é uma loucura. Então, você passava no escritório, era 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu estava lá ainda. Não que eu não tenho que trabalhar até mais tarde alguns dias, mas hoje eu tenho muito mais liberdade em termos de poder fazer coisas para Carol. Né? E graças a Deus, como sempre, Deus me abençoa assim, de uma forma enorme e me colocou pessoas na minha vida que elas têm me ajudado muito. Essa iniciativa de abrir essa frente só voltada para o planejamento não é fácil, porque você precisa de profissionais muito bem preparados e capacitados. Não é todo mundo que conhece sobre a legislação americana a fundo, que conhece da legislação também do Brasil, ou da Europa, ou da Ásia, onde os brasileiros estão espalhados em todo lugar do mundo, né? E para fazer um planejamento, você tem que estar muito por dentro da legislação de tudo que está ocorrendo no mundo. Então, em termos de equipe, Deus, como eu disse, foi incrível comigo e eu tô com uma equipe maravilhosa e estamos indo, de vento em popa. E por isso que eu continuo sempre recomendando a Larson Account, porque eu sei o que as meninas fazem é como se fosse a Carol que estivesse fazendo. São muito bem treinados, qualificados, estudados, não foram só jogados lá. Então, ó, tô até com uma colinha aqui, porque quando esse negócio de contabilidade, eu não domino muito, embora a gente já fez 1 milhão de vídeos juntas, né? Mas é porque é muito complexo. Tanto é que a Carol mais estuda do que trabalha, para falar a verdade. Porque precisa se atualizar muito. Um pouco de verdade. Não é verdade? Com certeza. Vamos lá, então, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento migratório, sucessório e tributário. Ok. Vamos dar um resumo, o que é cada um disso, para quem lê? Vamos. Eu acho que assim, que o que mais é interessante, ou será interessante para as pessoas que estão nos assistindo, é eu começar falando do planejamento pré-imigratório, né? Porque apesar de tudo, todos nós somos imigrantes. E na época que nós imigramos, as leis eram completamente diferentes. Então, você juntava a sua mala, vinha para cá, o que ficou no Brasil deixa lá, e o que você começar a ganhar aqui, você paga imposto aqui. E na prática, não é bem isso, né? Já tem alguns anos, né? Quase 10 anos que a legislação americana mudou. E todo imigrante que muda para os Estados Unidos, ele tem a obrigação de declarar aqui a sua renda global. Não só aquilo que ele ganha na pessoa física, mas também aquilo que ele tem em empresas. Então, você não vê que é comum o empresário chegar aqui e falar: não, mas eu não tenho renda no Brasil. Mas você vive do quê? Não, eu tenho uma empresa. Então, a receita oferida pela empresa, mesmo não distribuída para os sócios, ela é tributada nos Estados Unidos, numa alíquota altíssima.
E dependendo No Brasil também, então você é tributado 2 vezes? No Brasil você paga, por exemplo, eu sou empresária, então eu vou pagar imposto sobre o faturamento, que normalmente no Brasil as pessoas são simples, presumido ou real. Aqueles que são simples e presumido, pagam o imposto sobre a renda total. Entrou 1 milhão no ano, paga imposto sobre aquele 1 milhão. Quem está no lucro real paga sobre o lucro líquido. Mas a maioria é os 2 primeiros cenários. Então o cara paga lá, que no Brasil as alíquotas podem chegar até 43% quando você combina todos os impostos. E ele se muda para os Estados Unidos e o lucro da operação dele, não a receita total. Então, o lucro do exercício, ele é tributado aqui na pessoa física desse empresário, com uma alíquota que pode chegar até 43%. Então, inviabiliza totalmente a mudança da família. Como faz para isso? Porque aí o que acontece, pelo que eu acredito, muitos deles seguram essa informação para não ter que pagar 2 vezes. Eu percebo hoje, Paulo, que tem muita gente que ainda, vamos falar claramente, mente, né? Fica com receio de falar o que tem. Só que cada vez mais, você sabe que a gente brasileiro sempre se junta, né? Sim. Então, o cara que talvez fez uma consultoria e não contou a verdade, falou que você vai ter receita aqui, chega um final de semana, tá num grupo de amigos, e o amigo fala, poxa, você viu aquilo? Você viu a penalidade? Multa mínima de $100 mil, ou até cadeia. É sério isso? É muito sério. Então pega uma pessoa que entendeu muito mais a seriedade do assunto e acaba contaminando. Essa pessoa volta e fala, olha, eu preciso te falar que eu tenho isso, isso e isso. Quando você e tudo bem, é maravilhoso, faz isso, é ótimo. Nenhum, é ótimo, a gente tem tempo de corrigir tudo aquilo. O ideal é se planejar antes de vir, porque tem algumas estratégias que, obviamente, serão mais efetivas se implementadas antes da chegada do imigrante. Então, assim, a maior dificuldade é o cara entender o quanto risco ele está correndo não fazendo isso. Então, por exemplo, o cara hoje chega lá, os que já chegam abrindo tudo, já chega e fala, olha, eu vim aqui porque eu estou pensando em abrir mão do meu green card. Porque eu fiquei sabendo que eu vou pagar 43% de imposto, isso e aquilo. De qual forma a gente consegue ajudar os imigrantes, ou até mesmo para nós podermos estar vivendo aqui sem termos que pagar 100, 200 mil dólares de imposto por ano? Existem uma série de estratégias que podem ser implementadas e sempre lembrando, estratégias legais. Não é nada criado, inventado, vizinho, ou abrindo empresa em tal lugar para fazer tal coisa. Não, está tudo dentro da legislação americana. Só que, como eu disse, a legislação é muito complexa. Então, você tem que conhecer cada seção da legislação para saber qual tipo de estratégia pode ser implementada. Então, para te dar um exemplo simples, aquele empresário que chegou e não fez nenhum planejamento, primeiro ano que ele vai declarar o imposto aqui, o contador vai pedir a declaração do Brasil. Então, vai ver lá, dividendos, $1 milhão, ou R$1 milhão, por exemplo. Vai colocar na declaração dos Estados Unidos e ele não tem nenhum imposto, não tem nada no Brasil para compensar, porque não se paga imposto sobre dividendos no Brasil. Então, a gente precisa criar uma estratégia que, nesse caso, a gente normalmente escolhe tributar ele dentro de uma seção do código do IRS, que é a seção 962, como se ele fosse tributado como uma empresa, não como uma pessoa física. Aqui. Dentro da própria declaração pessoa física dele. Então, ele tem a declaração pessoa física dele, que ele vai ter as outras rendas auferidas, e esse resultado do Brasil, especialmente dos dividendos ou do lucro operacional, ele vai dentro da mesma declaração, só que ele vai num formulário que é feito uma eleição. Eu, Paulo, quero ser tributado como uma corporação sobre a receita ou o lucro da minha empresa no Brasil. Então, é um processo que ele é complexo, óbvio, mas eu monto tudo isso. E dessa forma, ele consegue usar os impostos pagos pela empresa dele para compensar aqui. E ele consegue uma base de cálculo inferior. Ele só tributa 50% do resultado do Brasil. O que, 80% das vezes, eu posso dizer, cobre o imposto integral dos Estados Unidos. Ou seja, aquele imposto, vamos dizer, de $370 mil que ele teria que pagar originalmente se ele tivesse 1 milhão de dividendos, esse imposto cai para zero. Então, existe possibilidades e não tem nada que seja feito que não esteja dentro da lei. Então, a gente sempre monta o planejamento e coloca para o cliente, de acordo com a lei tal, para que a pessoa possa ler, né? Entendi. Porque, imagina, uma pessoa leiga fala, mas como assim? Eu devia 370 mil, agora não devo nada. Então, para você ser bem transparente com o cliente. Então, é mais ou menos assim. E não tem valor mínimo, o máximo. Tanto faz se você é uma pessoa que tem uma renda de R$10 mil ou R$100 mil, é a mesma coisa, R$1 milhão. Olha, não, acho que não tem renda mínima para planejamento, mas vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está falando de R$10 mil, vamos falar que a gente está falando de $2 mil. $2 mil, você como
a contribuinte nos Estados Unidos, você sabe que nós temos uma dedução, né? Se a pessoa for solteira, em torno de 13 mil, se for casada, 27.700. Então, ele nem seria mesmo tributado. Com o dinheiro do Brasil, a gente pode deduzir aqui? Pode. Então, ele, por exemplo, 10 mil reais. O cara tem um salário de 10 mil reais anual no Brasil. E a única renda que ele tem que declarar esses 10 mil reais aqui. Então, a gente vai fazer a inclusão, como, por exemplo, 2 mil dólares. Só que, nesse caso, ele vai ficar isento. Porque ele tem aquela dedução, que é de 13 mil ou 27 mil, o qual ele não vai pagar imposto. Então, quer dizer, mas é difícil alguém ter um salário anual de 10 mil, né? Sim. Não, o que eu quero dizer é o valor, que eu dei o exemplo do 10 mil, mas não precisa... Qualquer salário que você tem no Brasil, se você tem casas alugadas, qualquer dinheiro, qualquer renda no Brasil... Precisa ser declarado aqui, independente do valor ou não? Precisa, Paulo, não tem limite. Deixa eu te contar uma outra parte. E não estou falando nem de renda realizada. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum também na comunidade brasileira: planos de previdência privada, VGBL e PGBL. VGBL e PGBL você só começa a distribuir depois que você tem a idade para distribuir, que é a sua idade de aposentadoria. Então, tem muita gente da nossa idade ou mais jovem que tem esses planos. Então, nem lembra de me falar que tem esse plano. E eu, às vezes, só encontro nada. Eu não estou recebendo nada. Hoje, a legislação, ela considera os planos previdenciários fundos. E fundos são tributados numa alíquota máxima de 37%, independente de ter tido realização de receita ou não. Então, um exemplo. No final do ano de 2023, eu tinha na minha previdência 100 mil reais. No final do ano de 2024, eu acabo com 150 mil reais. Esses 50 mil reais de variação, tá? Eu não peguei nada, eu nem posso pegar porque eu não tenho idade para pegar. A variação é tributada aqui. Então, não é só aquilo que você ganha. Então, por isso que você precisa passar toda a informação, porque uma coisinha que fique de fora vai acabar com o planejamento. Como sempre acontece, que o cliente às vezes não menciona a previdência. Aí, quando a gente pega o imposto, fala, mas você tem previdência. A gente precisava ter falado sobre a previdência. O que acontece, porque você fala, Brasil é Brasil, já paga um monte de coisa lá, tô começando uma vida nova. O que acontece se eu omitir ou mentir, no caso? Paulo, não tenho nada, não recebo nada. E como que isso pode ser pego? Como vão descobrir? Então, nós estamos em 24, há 9 anos atrás, o FATCA, já ouvi falar do FATCA? Que é FATCA, Foreign Account Tax Compliance. É um regime que foi criado no mundo. Qualquer país do mundo que você for, hoje, para abrir uma conta bancária, você vai ter que preencher um formulário sobre o compliance de FATCA. O que é esse formulário? Você coloca aonde você mora, qual país você tem residência. E acaba que quando você chega nos Estados Unidos, você acaba preenchendo o mesmo formulário. E é o mesmo formulário que uma vez já foi preenchido no Brasil. Então, o propósito do mundo hoje, aplicar o compliance do FATCA, é justamente para isso. Então, apesar que ainda não temos casos comprovados de, cruzaram e demonstrado, também não vamos saber, porque a Receita não vai contar como está fazendo isso. Mas é o mesmo formulário, o sistema de dados é o mesmo. O mesmo FATCA preenchido no Brasil vai para o sistema do FATCA, do que a gente chama de Global Identification Number, que os números têm hoje. O mesmo FATCA preenchido aqui cai dentro de um mesmo sistema. Então, pelo nome, data de nascimento se cruza, porque muita gente fala, mas no Brasil eu tenho CPF, que eu tenho social. Então, eles têm métodos de cruzar nome, sobrenome, data de nascimento, ou nome do cônjuge, endereço. Também tem que pagar. Vamos lá. Tá bom que é a lei, tudo bonitinho. Mas não é o dinheiro. Imagina, você criou uma fortuna no Brasil e tem que pagar imposto para os Estados Unidos porque você está residindo aqui. Isso é para os residentes, né? Lembrando que residente não é só aquele que tem green card. Passou de 183 dias no país, com visto de turista ou sem visto, ou ilegal, você se torna residente fiscal. Então, essa tributação, antigamente, o Brasil não tributava global. Você sabe que agora o Brasil tributa? Também? Agora, em dezembro... Se o americano for morar lá? Não americano. Vamos ver, quantos brasileiros eu atendo que moram aqui e não fizeram saída no Brasil? Então, a reforma tributária que entrou em vigor no Brasil foi aprovada em dezembro de 23, entrou em vigor no começo desse ano. Todo brasileiro hoje é obrigado a tributar globalmente nas mesmas regras dos Estados Unidos. Ou seja, aquele brasileiro que está morando aqui, não fez saída definitiva no Brasil, tem empresa aqui, ofere renda aqui, ele tem que declarar lá. Uau. E pagar lá também.
O acordo é igual, não existe acordo tributário entre os países, mas existe acordo de compensação. Então, o imposto pago lá compensa aqui, quando tem imposto pago aqui compensa lá. Então, a questão da tributação global hoje, ela está em todos os países do mundo. São raras as exceções, países muito pouco desenvolvidos, países que têm interesse em trazer pessoas para viver, como, por exemplo, hoje Dubai é um lugar que está atraindo milhões de imigrantes, né? Sério? Que é zero de imposto de renda. Não tributa nem o que você ganha lá, nem o que você ganha em nenhum lugar do mundo. Tem gente que está recebendo, querendo, alguns até advogados e não advogados, querendo receber em Dubai. Claro, 0%. Olha. Para quem mora e para quem não mora lá. Então, hoje é um dos lugares que eu conheço no mundo que ainda não tem imposto de renda. Porque os lugares onde as offshores são registradas não tem imposto de renda para as empresas que são abertas por pessoas que moram fora. Mas, normalmente, nessas jurisdições, paga-se imposto de renda. Agora, Dubai, ninguém paga. As pessoas jurídicas, desde julho do ano passado em Dubai, começaram a ser tributadas numa alíquota de 7%. Comparado com o mundo, Sim. não é nada. Uau. Então, é por isso que está se falando muito de Dubai. E, na verdade, eles estão captando dinheiro, devem estar precisando de dinheiro para algum projeto gigante. Paulo, é incrível o que aconteceu lá. Dubai tem uma parte, a parte nova, que é a parte, que é a parte comercial mesmo, onde tudo acontece hoje, foi praticamente construída em 6 anos. E não é uma coisa, uma cidadezinha. É um monstro de uma cidade. É uma coisa que você fala, não é possível que há 6 anos atrás isso não existia, existe. Por quê? Abriu as portas, eles têm um critério extremamente rigoroso para você poder morar lá e ter visto de residência. Ninguém pode se tornar cidadão. Você pode morar 30 anos, você nunca vai ser cidadão. Você sempre vai ser residente, mas para ser residente você tem que cumprir com alguns critérios e obrigações. Uma pisada de bola, você é expulso de Dubai e nunca mais você entra. Não só Dubai, né? Os Emirados, né? Que são formados por alguns países. Então, tá tendo uma migração muito grande para lá. Eu vejo muita gente mudando justamente por causa da questão fiscal, porque a gente acha os impostos nos Estados Unidos altos, mas quando você vai analisar Europa, a maioria dos países da Europa, a tributação começa em 37 e chega a 52. Então, que são países socialistas. Você divide a sua receita com o governo, e aí o governo te ajuda. Então, aqui... Te ajuda não, ajuda os que não trabalham na maioria das vezes, né? O que estava conversando um pouquinho antes. Ajuda as pessoas que... Eu acho que aquela que não trabalha, que realmente não podem, tem assim uma causa, eu acho que tem que ser ajudada. Agora, o que infelizmente acontece é que muita gente que pode, passa como não pode, para usufruir de benefícios que deveriam ser dados a outras pessoas. Infelizmente, acontece muito, inclusive na própria nossa comunidade, que é onde a gente vive, mas acontece em todas as comunidades. Vamos falar rapidão, planejamento sucessório, o que é isso? Planejamento sucessório, você já escutou... Vou te dar um exemplo para todo mundo entender o que é o planejamento sucessório e o porquê tem que ser feito. Você lembra quando o Gugu morreu? Lembro. Você lembra a mídia do mundo falando sobre a briga da mulher, dos filhos, da ex ou do ex, de quem era? Toda pessoa, independente do lugar do mundo que ela vive, acho que acredito que todos os países do mundo têm processo de sucessão, que é o inventário e o pagamento do imposto. Se você não tiver organizado de qual forma você vai deixar o seu patrimônio ou já deixar estruturado a distribuição desse patrimônio, nos Estados Unidos, o imposto de transmissão, dependendo do valor que você deixa, ele é 40%. 40% de tudo que você deixar. Para nós, que somos residentes, existe uma isenção que hoje ainda é de 12 milhões, mas vai abaixar para 6 milhões e meio, provavelmente 25. Então, quer dizer, não é todo mundo que tem 6 milhões ou 12 milhões. Mas qual é a questão maior do planejamento sucessório? Os não residentes. Quantos brasileiros têm casa de férias aqui e não são residentes? A isenção do não residente é 60 mil. Então, durante a pandemia, eu acho que até mencionei uma vez que eu estava aqui com você, a gente perdeu alguns clientes, infelizmente, e a família não tinha dinheiro para pagar o imposto. Então, você acaba perdendo bem. Você não é só os 40%. Você não tem dinheiro para pagar os 40%, você vai perder o bem. Fora a questão financeira, eu acho que, para mim, o pior aspecto, eu participo de processos de inventário, que inventário no Brasil e probate aqui, sei lá quantas vezes ao ano, a briga da família. Porque enquanto a pessoa está viva, tá todo mundo ali amiguinho, não, fica tranquilo, o que é teu, o que é meu. Deixa morrer para você ver. Então, eu acho que aquele patriarca, aquela matriarca que quer morrer, vamos dizer, morrer em paz, descansar em paz. E deixar organizado as coisas. Por que não criar um processo sucessório, o qual os seus filhos não terão que pagar imposto, ou os seus herdeiros, não terá briga, porque o que está definido e tem que ter seguido. É como se fosse um will. O will
Em português, testamento. O testamento, ele resolve. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa: testamento não cruza a fronteira. Então, nós brasileiros, se você tem alguma coisa no Brasil, você tem que ter um testamento aqui e um lá. O daqui não vai para lá e o de lá não vem para cá. Então, a gente precisa implementar algumas estruturas, às vezes, bem mais robustas, dependendo do patrimônio da família, porque a gente tem vários clientes que têm mais de 12 milhões. Sim. Então, você imagina. Então, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou vender meu patrimônio para não ter esse dinheiro? Mas vai transformar em cash. O cash também vai estar sujeito à sucessão. Então, as estratégias, doação em vida, abertura de trusts, abertura de estruturas de blindagem, o testamento em si, que já é mais simples para quem tem um patrimônio menor. Que é aquele negócio que o povo fala, tem que abrir uma empresa. O meu corretor falou para abrir uma empresa para colocar minha casa. Mais ou menos. A questão da casa, basicamente, ou vamos falar assim, essencialmente, acho que a recomendação é por causa no momento da venda da casa, eles teriam que pagar, pagar não, deixa eu voltar. Há uma retenção de 15% do valor total da venda. Então, você imagina que você vende uma casa, vou falar um número redondo, 1 milhão. Só que você não teve nada de lucro. Você comprou por 950 e vendeu por 1 milhão, 50 mil está isento. Sobre do valor total de 1 milhão, você vai ter uma retenção de 15%. Então, às vezes, a pessoa está vendendo um imóvel porque ela precisa do dinheiro ou porque ela vai comprar outra e a Receita vai ficar com esse dinheiro retido por aproximadamente 1, às vezes 2 anos, até que esse contribuinte apresente uma declaração, se apresentar, para recuperar a parte em excesso que foi retida. Então, isso é um ponto. E muita gente acha que somente a abertura de uma LLC vai evitar o processo sucessório nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, tem alguns anos que a LLC ela não tem cotas, né? Ela não tem ações, você tem interesses que são intangíveis. E bens intangíveis, até uns 5 anos atrás, eles não entravam no processo de sucessão. Então, agora, bens intangíveis entram. Ou seja, os interesses de uma LLC também vão entrar no processo de inventário e estão sujeitos ao pagamento do imposto de sucessão. Então, não adianta sobre uma empresa. Dependendo do valor da casa, dependendo de quantas casas a pessoa vai comprar, só uma LLC não vai proteger e, com certeza, lá na frente vai ser pego de surpresa com o imposto da sucessão. Olha aí, ó. Quantos de vocês que seguem o canal Perguntas que tem mais de uma casa com ele? Bom, hoje em dia, aqui em Orlando, acho que tá quase tudo 1 milhão, né? Você tem... mas nada mais barato que isso. Incrível, gente. É townhome colada por 450 mil numa quebrada. Os preços aqui subiram muito. E quando tem esses lucros, por exemplo, quem comprou casa há 3, 4 anos atrás, praticamente quase dobrou o preço, né, das casas. Influencia alguma coisa na hora do imposto ou não? Influencia, mas depende muito de quem está vendendo. Por exemplo, a casa que você mora, você pode ter... Se você comprou ela pelo menos há 2 anos atrás e viveu nela por pelo menos 2 anos, no momento de você vender esse imóvel, você tem uma isenção do ganho de capital de $500 mil. Então, ou seja, você comprou a casa por 500 e vai vender por 1,5 milhão. Tá? Então, era pra você ter 1 milhão de ganho de capital. 500 mil tá isento, a gente só tributa 500 mil. Mas isso para quem mora na casa. Você tem que ter morado na casa por 2 anos. Para aqueles que são investidores, e muitas pessoas aproveitaram a oportunidade durante a pandemia e pós-pandemia, que foi quando os imóveis dobraram, que venderam, infelizmente tem que pagar o imposto. E dependendo do valor do imóvel ou do lucro auferido, essa alíquota pode ser 15% ou 20%. Então, não existe nada de graça. Vender o imóvel, sendo residente ou não sendo, qualquer um vai ter que pagar. Tudo que for vendido em solo americano tem que pagar imposto para o governo. Caramba, né? Por isso que é muito importante. Eu falo isso desde o meu primeiro bate-papo aqui no canal Perguntas. A importância de um contador vale muito mais do que qualquer outro. Advogado de imigração só no comecinho. O advogado aqui nos Estados Unidos só vai valer mais do que um contador se você for vagabundo por ser um advogado de... Como chama esse advogado de bandido? De litígio. Porta de cadeia. De porta litígio. de cadeia. Caso contrário, você precisa da Larson Account, da Carol Larson, do teu lado, porque ela vai te economizar muito dinheiro e ajudar a proteger os seus bens. Às vezes nem tanto economizar, mas proteger com certeza, né, Carol? Sim, deixa eu só dar continuidade ao que você disse. Tá.
Para aqueles que vão imigrar, definitivamente eles precisam de um advogado imigratório. Sim, óbvio. Porque normalmente, como eu começo a consultoria com o meu cliente, a primeira coisa que eu falo é da imigração. Você já sabe qual visto? Já está fazendo? Quem está cuidando do seu caso? Quanto tempo mais ou menos até você se mudar ou não se mudar? Porque também não adianta eles planejar para um lado e eles planejar para o outro. Acho que tem que ser combinado essa parte de planejamento pré-migratório. Então a pessoa tem que estar alinhada com um bom advogado e ela tem que estar alinhada com um bom contador e planejador, porque às vezes não é todo contador que sabe fazer planejamento ou que é especializado nessa área de planejamento. Então, não é uma área na contabilidade que todo mundo é obrigado a saber. Então, eu tenho a especialização na área de planejamento fiscal, tributário e acessório internacional porque eu fiz um curso de 2 anos para me especializar nessa área e poder ser certificada para fazer isso. Então, a gente vê que é muito comum, às vezes, o cliente ir falar com um contador e esse contador não é um planejador. Não é porque ele não é um bom contador, mas não é a área de atuação dele. Então, a pessoa vai perguntar o que vai acontecer com a minha receita no Brasil. Se é uma pessoa que só cuida da contabilidade, vai falar, não vai acontecer nada. Então, não foi além daquilo, né? Não é a área de atuação dela. Então, é importante sempre, quando for falar com algum profissional, questionar. Você faz a parte de planejamento, você entende de tributação global, entende entre Brasil e Estados Unidos, para que não fique frustrado depois, como acontece em alguns casos. E acontece, gente, muito mais do que vocês imaginam. Até a gente estava aqui outro dia que para abrir uma portinha e falar que você pode fazer contabilidade não precisa de nada, né? Praticamente. Então tem muitas pessoas que são bons contadores no Brasil que acabam querendo atuar aqui nos Estados Unidos sem conhecimento e precisa muito. Não é porque o seu contador no Brasil, que é muito bom, que mudou para os Estados Unidos, ele vai poder ser o seu contador aqui nos Estados Unidos falando de Estados Unidos. Talvez ele continue sendo maravilhoso lá, mas aqui não é tão bom quanto a minha amiga Carol, eu garanto. E eu falo outra coisa, eu garanto para vocês, pode ter gente boa como a Carol, mas não melhor do que a Carol. E a Bia fala para eu parar de vender a Carol, porque ela é só uma e são muitas pessoas, né, cara? Como que você faz para lidar com essa clientela toda, principalmente desse pessoal que high profile, que a gente fala, esse pessoal que tem mais a perder falando financeiramente? Não é fácil, Paulo. Primeiro, eu acho que eu sempre digo, você tem que ter muita paixão por aquilo que você faz, para você aguentar a carga horária, as horas de estudo, porque não adianta você também tentar fazer um planejamento que vai ser super efetivo para o cliente, muito vantajoso se você não tiver conhecimento. Tem que ter a paixão em primeiro lugar. Então, graças a Deus, como eu disse no início, eu conto com uma equipe muito boa que me assiste nessa área do planejamento, que são advogados no Brasil, advogados em outros países também, porque você precisa ter parceiro em todos aqueles países que o seu cliente tem investimentos. Eu sou especialista em Estados Unidos. Agora, eu não sou especialista em Brasil, apesar de conhecer muito a legislação brasileira. Então, eu não vou vender uma coisa do Brasil, uma reestruturação societária no Brasil, sem antes ter um profissional que me valide e uma pessoa que conheça a legislação do Brasil como eu conheço a daqui. Né? Então, não é fácil, mas é muito prazeroso para mim, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz. Apesar de ser contador, eu sempre gostei mais da parte de leis, dessa parte de do porquê, o que pode, o que não pode, do que realmente daquela parte que é o que todo mundo acha que o contador faz, que acha que o contador só faz conta, não é bem assim. Não é tão simples assim. Vamos falar rapidão do planejamento tributário. O que é isso? Quem precisa? Bom, o planejamento pré-migratório, ele seria o primeiro passo. Sim. Normalmente, após o planejamento pré-migratório, esse cliente vai oferir renda muito alta aqui nos Estados Unidos e também vai continuar oferindo no Brasil. Então, depois que a gente reestruturou tudo que ele tem para não ser bitributado, pelo menos minimizar o impacto aqui, a gente precisa pensar em como ele vai ser tributado aqui agora. Então, existem também estruturas, formas de tributação, estratégias que podem ser implementadas, uma série de deduções que você legalmente pode estar trazendo para dentro da sua empresa, desde que seguindo alguns critérios, o que vai reduzir a sua base de cálculo e, consequentemente, vai reduzir o quanto de imposto você vai pagar aqui. Então, o planejamento tributário nada mais é do que nós criarmos estratégias que sejam efetivas para que você pague menos imposto. Aí você vira para mim e fala, Carol, mas como que eu vou pagar menos imposto? Todo ano eu ganho X valor e a minha alíquota é tanta.
Então, eu vou te dar alguns exemplos assim especiais. Por exemplo, hoje nós temos, principalmente na comunidade brasileira, que todo mundo tem uma empresa. Então, não é todo mundo que é empregado, vamos dizer, da Disney, de algum lugar e que tem um W2. Então, mais fácil ainda da gente implementar estratégias. O dono de uma empresa normalmente não se paga um salário. É hábito de brasileiro, o que está 100% errado, porque a legislação americana obriga que o dono receba um salário. Do momento que o dono começa a se pagar um salário, ele consegue, por exemplo, fazer contribuições previdenciárias, tirando da receita bruta do salário dele, colocando numa conta de investimento, que é uma previdência americana, e desta forma deixando de tributar esse montante que ele colocou. Então, pensa assim, se eu tenho $50 mil de lucro, eu vou pagar, vamos dizer, de imposto para o governo em torno de uns $10 mil, tá? Pensando numa alíquota assim regular. Por que eu não pego 30 mil desses meus 50 e coloco numa conta minha de previdência? Eu não vou dar o dinheiro para os 10 mil para o governo. E esse dinheiro vai estar crescendo tax-free dentro dessa conta. Então, eu deixo de pagar imposto sobre 30 mil, baixo minha base de cálculo para 20 e tenho um dinheiro crescendo que lá na frente continua sendo meu e vai chegar na minha mão com um valor maior, que vai estar acrescido de juros ou de ganho de capital do que for o tipo de aplicação que foi feita. Então, isso é uma das mais utilizadas para aqueles que são empresários, mas existem uma série. Às vezes, o brasileiro que você escuta, abriu uma LLC. Quantas vezes eu já falei para você, LLC, para aqueles que têm negócio operacional, não é o melhor tipo de empresa. Para renda passiva, ok. Então, às vezes, você muda a estrutura tributária da empresa, o cara já elimina aí 15,3% de imposto. Ou você coloca, por exemplo, uma vez que o dono começa a ser empregado da própria empresa, ele pode pagar benefícios para ele através da empresa. Então, hoje, se eu não tiver um salário na minha empresa não pode pagar meu plano de saúde, minha empresa não pode pagar a minha previdência, a minha empresa não pode pagar por despesas médicas que eu venha a ter, ela não pode me reembolsar por despesas educacionais que eu queira fazer, um outro MBA, alguma coisa assim. Sendo funcionário, você cria um plano de benefícios dentro da sua empresa, porque você é o funcionário da sua própria empresa, e a sua empresa paga tudo isso para você como funcionário, como fringe benefits ou com, dependendo do que for o pagamento, vai cair num outro código da legislação, e você vai diminuir a base de cálculo novamente, e que se você tivesse que pagar imposto sobre 100 mil, você acaba baixando, vamos dizer, para 10, 20 mil dólares a sua base, então você vai economizar muito dinheiro fazendo isso. Então, criar estratégias as quais o tributário anda com o fiscal, né? Então, essa redução de imposto é mais o fiscal, mas para que tudo isso aconteça, eu preciso mexer na parte tributária. Então, é fazer com que o cliente consiga economizar de forma legal. Gente, você viu, nós estamos falando de tudo isso, faz parte do planejamento. Se você está pensando em ir para cá, ou você acabou de chegar e caso não tenha feito ainda. E para quem nunca ouviu dizer nada disso, ou já ouviu dizer, mas não sabe brasileiro, isso não é nada. Existe um tempo, um limite que eu posso me organizar? Por exemplo, se você não fez nos últimos 2 anos, tu tá ferrado, vai ter que pagar uma multa. Ou sempre dá para se reorganizar caso você não tenha sido auditado? Qual a palavra? Não precisa nem ser auditado para dar para reorganizar. Às vezes a pessoa descobre as obrigações depois que já está aqui. Então, existem muitos clientes que me procuram, já estão morando aqui há 2 anos, às vezes até 3 anos, né? Então, aí a gente faz a validação do que aconteceu nos últimos 3 anos, fala, olha, teria que ter feito isso, não foi, teria que ter feito isso, não foi. Então, nós temos um processo chamado Streamline Process, ou seja, eu volto, arrumo tudo do cliente, dizendo, olha, eu realmente não sabia, estou me apresentando, estou mostrando tudo que eu ganhei, estou apresentando os devidos formulários, vai pagar o imposto devido sobre aquilo, mas vai limitar a penalidade. Porque, por isso que chama Streamline Process. Você abre a tua vida fiscal por coisas que você entendeu agora que estão errados, volta os 3 anos, que é o normal que a gente faz, e entrega tudo que tem que ser entregado, que não foi feito da forma correta. O problema é quando é muitos anos. Aí, quando é muitos anos, tem estratégias que não dão nem mais para ser criadas. Que nem o cara que vem com fundo do Brasil, já está morando aqui há 3 anos, essa tributação do fundo, quando eu for somar os 3 anos, não tem estratégia para eu retroagir para isso. Então, ele vai ter que pagar imposto sobre a valorização, não é receita, da carteira dele dos últimos 3 anos a 37%. E não tem jeito. É muito alto, não tem jeito. Então, por isso que é sempre importante, quando for pensar, não estou nem falando só Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que você for se mudar, pense nessa situação de que a tributação do Brasil é só no Brasil, a da Europa é só na Europa, dos Estados Unidos é só aqui. Tem coisas semelhantes, mas existem regras que são
que nem existem, né? Em cada país que você vai residir. Cada país tem uma regra própria. E eu acho que o que mais impacta, às vezes a pessoa fica tão feliz que recebeu o green card, aí quando recebe a notícia fiscal, fala, eu não quero mais green card. Porque é muito dinheiro se muito, você... Paulo. É muito. Você vê, assim, casos que eu pego, que o cliente chega e fala, olha, eu já tô quase arrumando minha mala e indo embora amanhã. Eu falo, calma, vamos ver o que é. E aí, quando você começa a explicar, olha, aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo, a gente pode retroagir, aí pelo menos não vai pagar a penalidade, a partir de agora vamos fazer assim. É impressionante, por isso que eu sou apaixonada pela parte de planejamento. É impressionante que, conforme você aplica as estratégias e você consegue demonstrar para o cliente já abre um olho assim e fala, nossa, dá um alívio, né? Que tipo, diferença é possível. de eu sair daqui, vir para cá ou vir para cá. E a gente sempre faz isso, a gente sempre mostra, ó, você tá aqui hoje, você pagaria tanto. Se você fizer isso, você vai pagar tanto. Se você fizer isso, você vai pagar tanto. A própria pessoa fala, eu quero fazer isso. Então não é aquela coisa que fala, isso é coisa... Estão me enrolando, como que eu deixei de pagar tanto? Que é super normal a pessoa falar, não é possível eu ia pagar tanto, eu vou pagar tanto. Mas não é simples, mas é possível. São estratégias também que têm que ser implementadas. E é possível. Super possível. Pros milionários, e quando fala de dinheiro, essas coisas, é bem problemático. Às vezes ele deixa de querer viver aqui nos Estados Unidos por causa acha desaforo ter que ficar pagando. Acho o cúmulo do absurdo. Pra que eu vou pagar imposto? Melhor vir passear. Existe algumas vezes que é melhor mesmo? Você chegou a falar para uma pessoa, olha, no teu caso, se você realmente não quer pagar isso, talvez seja melhor você vir só passear mesmo. Eu tenho algumas famílias que são esses casos, então que o patriarca, eu não vou nem falar egoísta, ele é uma pessoa antiga, né? Então, ele já tá, por exemplo, com 90 anos e ele não aceita fazer um processo sucessório. Sabendo que, por mais que ele viva muitos anos, a expectativa de vida dele pode ser que chegue a 100, 10 anos, que chegue a 110, é muito difícil. Sim. Então, ele se recusa a fazer isso. Então, os filhos dele, que hoje moram aqui, eles estão com visto de estudante. Então, os primeiros 5 anos com visto de estudante, você está isento da residência fiscal. Por quê? Porque eles são sócios de uma empresa que o pai colocou para ele, de uma holding, que o pai não quer ceder para eles têm uma participação pequena, eles vivem da receita dessa empresa, o que geraria um imposto muito alto aqui, porque a participação societária deles na empresa, ela não é suficiente para que eu consiga criar uma estratégia para usar os impostos pagos no Brasil aqui. Então, eles optaram por isso. Então, existem clientes, por que você vê tanta gente com visto de estudante? Porque o visto de estudante, eles entram da residência fiscal. Mas é limitado e você fica também limitado. Você não pode trabalhar, você não pode fazer uma série de coisas. Então, você vai ter um benefício fiscal, mas todo o resto da sua vida não vai funcionar. E eu queria só complementar, Paulo, que uma coisa bem importante que eu percebi que a maioria das pessoas não sabe também, você sabia que se você entrar no país, por exemplo, quando chegou aqui nos Estados Unidos, o que você tinha no Brasil? Sei lá, uma casa, um carro, não. Você morou aqui 7 anos, que acontece com alguns clientes, e depois precisa ir embora por algum motivo. Você sabia que no momento da sua saída, você tem que pagar imposto sobre os bens, um ganho de capital, sobre a valorização dos seus bens, ou os bens que você adquiriu nesse período, antes de sair dos Estados Unidos, senão eles não te dão uma carta verde para você ir embora sem problema fiscal? Mentira. E toda vez que a gente chega na parte do processo do planejamento pré-migratório, a gente precisa de uma lista de todos os ativos que você tem no Brasil. Aí a pessoa fala, por quê? Porque aquela pessoa, antes de se tornar residente, da mesma forma que quando ela sai, ela tem que pagar sobre a diferença, quando ela entra, ela tem o direito, através de um processo que tem que ser feito formalmente, não adianta ser verbal, de um que se chama step up do base, ou seja, trazer o valor de tudo que você tem no Brasil a valor de mercado. Então, quer dizer, o prejuízo depois de 7 anos, caso você venha a sair, não é tão grande. Então, agora, se o cara não fez esse processo de step up, que no Brasil é muito comum, você pega a declaração de cliente que tem imóvel que vale 10 milhões listado por 100 mil reais. Porque eles não vão fazendo a atualização, porque paga-se imposto sobre isso. Mas se você for fazendo anualmente, você vai pagando um pouquinho. Quando você vender, você tem um ganho de capital menor. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, é essencial para aqueles que estão vindo para cá não esquecerem disso também. Que a gente não sabe os dias de amanhã. Faça uma listagem de todos os seus bens, faça o processo do step up do base, porque na saída, para dar baixa na residência, terá que pagar o imposto sobre a diferença dos ativos que entrou e saiu. Se você não fala nada... É uma coisa que é tipo assim, é igual no trânsito. Se você pegar aí 4 for a 120 milhas por hora... E não tiver nenhum policial... Tudo bem, mas é um risco que vai de cada um. Paulo, olha...
eu não posso afirmar, mas também não posso deixar de afirmar. Essa é a lei. A lei é essa. E o que me preocupa bastante hoje é devido ao FATCA, porque o FATCA está deixando todo mundo conectado em qualquer lugar. E hoje o sistema ele permite troca de informações, por exemplo, entre bancos que têm o patrimônio do cliente. Então, nós, meros mortais, não conseguimos dizer com certeza de qual forma eles conseguiriam entender que você não fez. Uma coisa é certa. Qualquer pessoa, qualquer imposto pode cair em review, não é nem auditoria. Você manda um imposto pela primeira vez, seu imposto pode aleatoriamente ou por algum motivo cair em review. Se caiu num processo de review e tudo isso você deveria ter feito, não foi feito, aí o problema é grande, muito grande. Agora tem os sortudos, né? Que vieram, foram, voltaram e não fizeram nada. Então por isso que muita gente acredita na sorte. Mas eu não acreditaria na sorte. Precisa ser feito. Agora você até me fez lembrar de uma pessoa, mas eu sei que conversou com você. Depois eu vou até falar com ela, que tem muitos imóveis no Brasil. E falou, mas eu não consigo agendar lá na Carol, que é difícil. É difícil agendar contigo? Não é tão difícil. A minha agenda, ela é bastante lotada, mas hoje, como eu estou me dedicando exclusivamente para os planejamentos, a minha agenda está um pouco melhor flexível do que há 7 meses atrás, né? Que eu sou esse horário para daqui 3, 4 meses. Então, é só entrar em contato. Você tem o nosso número aí, depois você deixa já tá em no todos vídeo. os programas do canal A gente tem um Perguntas. WhatsApp direto do departamento, que aí uma pessoa que vai até fazer uma consultoria inicial com essa pessoa para entender se ela realmente precisa ou não precisa se preocupar de um planejamento, vai estar atendendo e com certeza vai marcar um horário. Então, assim, não vou te falar que eu tenho um horário para amanhã disponível na minha agenda, mas para a semana que vem ainda tenho alguns horários. Dependendo do caso, a gente abre sessões, às vezes atende mais cedo, atende mais tarde, porque tem gente que está em situação de emergência mesmo. Então, olha, eu tô sabendo que meu green card foi aprovado e ou tá para ser aprovado e eu preciso falar com você. Então, a gente tem essa flexibilidade porque a gente entende essa emergência do cliente. É isso aí, gente. Então, portanto, se você for no contador e falar, é besteira essas coisas... A Carol não tá aqui no canal Perguntas porque tropeçou aqui e não tá. Eu fui atrás da Carol, eu queria por causa da reputação que ela tem há anos. E a Bia fala pra eu parar de falar Carol, Larson Account. Quem é Larson Account? Até então era você, né? Agora a gente tá tentando tirar um pouquinho você por causa que a equipe cresceu, está bem treinada. Não é verdade, Carol? A equipe porque do senão grupo... eu fico falando Carol, todo mundo vai querer falar com a Carol. E ninguém vai conseguir falar a Carol só uma e tem 1 milhão de pessoas que querem falar com você. Hoje o Grupo Larson, ou Paulo, você conhece, você já foi. Eu falo Grupo Larson porque são 3 departamentos, vamos dizer assim, embaixo do grupo, né? A parte operacional, a International Division dos não residentes e a parte do planejamento. Nós temos uma equipe incrível. Você imagina quantos anos de mercado, quantas pessoas já passaram por ali, quantas pessoas a gente já não treinou e aqueles que estão com a gente há tantos anos estão cada vez melhores também se aperfeiçoando. Então, qualquer pessoa da minha equipe que uma pessoa ligar e for direcionado, pode confiar nessa pessoa. E lembrando que se for algo que essa pessoa não é especialista, como por exemplo, eu não faço a parte de planejamento pré-migratório, ela redireciona isso para mim ou para o meu departamento, alguma pessoa, e a gente vai estar entrando em contato. Então, não é talvez todo mundo vai precisar de um planejamento, mas na hora que ele ligar na Larson, essa pessoa vai ter como decifrar ali pela conversa inicial se ela vai precisar de algum planejamento ou não, ou só uma consultoria para abrir uma empresa, para fazer um imposto. Muito legal. Então, lembrando, todos, não importa se você é uma microempresa ou uma grande empresa, a Larson tem um departamento que vai cuidar de você. Para vocês que são pequenos empresários, não fiquem com medo, isso daí é uma coisa muito chique. Não, é tudo de acordo com a tua necessidade. O preço deles são extremamente competitivos, né? Para melhor, porque a Carol cuida bastante da comunidade brasileira que já há 20 anos fazendo isso, então ela não começou ontem, e não é fácil manter uma ótima reputação por 20 anos. Então vocês podem confiar. Eu sou super fãzão da Carol, super fã, desde que se você olhar todos os bate-papos que as meninas vêm aqui, eu fico bravo, eu falo, cadê a Carol? Mas é por causa que eu sou fãzão dela, que ela é aquela pessoa que trabalha muito, estuda muito e ela vai fazer tudo o que ela puder dentro das condições dela para dar o melhor para você. E é isso uma coisa que eu admiro muito em você, Carol. E você gosta mesmo de verdade. Dá pra ver que você tem aquela paixão, que você luta. Tenho mesmo, Paulo, você sabe disso. Eu sei disso. Então, eu também sou sua fã, viu? Falei a hora que eu cheguei. Eu sei disso. E nós nos amamos.
Carol, muitíssimo obrigado Obrigado pelo nosso você, programa. Falamos Paulo. 45 minutos. E se você ficou até aqui o final deste programa, com certeza você é uma pessoa inteligente. Se você é uma pessoa inteligente, antes de fazer qualquer coisa, até advogado de imigração, se você não tem um advogado ainda, a Carol pode recomendar. Aqui a gente tem o Dr. Walter Santos, mas talvez o Dr. Walter Santos não seja para você. Não sei, né? Você conversa com a Carol, com a equipe da Larson Account. Eu tenho que parar de falar com a Carol. Tem que parar de falar Carol, gente, que tá cheio de gente ali. Eu falo Carol. Não é Carol, é Larson Account. Só eu que vou falar com a Carol a partir de agora. Larson Account. Carol, muitíssimo obrigado. Obrigado, de coração. Paulo. Sabe até que a eu te amo. próxima. Pessoal, entre em contato, está em todos os programas do canal Perguntas. Você vai ver as informações da Larson Account. Da Carol, só eu que tenho. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.